Olá, tudo bem, meus amigos e irmãos aqui do Facebook e também do YouTube? Meu nome é Eduardo e vamos dando continuidade à série sobre o peregrino. Você está bem? Tudo certo? Eu convido você para me acompanhar, então, assistindo esse vídeo, tendo um pouquinho de paciência, me suportando e vamos meditar um pouco nesse livro, nessa história, que traz muitas lições para nós nos nossos dias, como cristãos, salvos, remidos pelo Senhor. O peregrino, ele é o exemplo do seu caminhar com Cristo e todas as experiências que ele passa, que John Bunyan ele evidencia ali contando essa história, são experiências que eu, você, durante a caminhada passaremos, ok? Então, peço que você tenha um pouquinho de paciência e assista. E compartilhe, curta, comente e também lá no YouTube se inscreva. Esse vídeo também vai estar disponível em breve no YouTube, ok? Então nós paramos no capítulo 2. Capítulo 1, nós vimos que o peregrino se tornou consciente do seu pecado, tinha um fardo sobre suas costas, comentou isso com a sua família e foi direcionado pela palavra que ele estava lendo, a Bíblia Sagrada, a seguir procurando um rumo. Ele encontra o evangelista lhe mostra o rumo que deveria tomar e ele segue adiante, mas dois amigos conhecidos dele da cidade da destruição, a qual ele está fugindo, vão ao encontro dele, pedindo que ele volte. Um deles é obstinado, duro de coração, e o outro é flexível. Escuta o que ele tem a falar e também resolve, flexível, seguir ele. E no decorrer, eles chegam a um determinado momento que descem num local que tem um pântano, chamado Pântano da Desilusão, Pântano do Desespero. E naquele pântano, flexível, que tinha uma esperança na religião, somente nas glórias da religião, nas glórias da cidade e do porvir, acaba se desgostando, se desanimando e deixando o cristão ali indo embora. E o cristão ali quase afundando, de repente chega um homem chamado Auxílio para auxiliá-lo. E nós tiramos algumas conclusões sobre isso. E agora vamos dar continuidade, falando um pouco sobre o que aconteceu com o cristão depois. Então aproximei-me de Auxílio, que havia ajudado o cristão a sair do lamaçal, e perguntei: Senhor, já que esse é o caminho da cidade da destruição para a porta estreita, por que não consertaram essa parte do trajeto, ajudando os humildes viajantes a seguir por essa estrada com mais segurança? Porque o cristão havia caído ali, como nós vimos, no pântano do desespero e da desconfiança. E Auxílio me explicou: esse pântano lamacento não pode ser reparado. Nele é onde são armazenados a escória e a sujeira da convicção do pecado. Por isso é chamado pântano da desconfiança. Pois quando o pecador se torna ciente da sua condição de perdido, muitos medos, dúvidas e apreensões desencorajadoras surgem em sua alma, e todos esses sentimentos juntos se estabelecem nas profundezas desse lugar. E essa é a razão pelo mau estado desse solo. Então, por que o solo está do jeito que está ali? É o exemplo do sentimento que fica o coração do pecador quando ele toma consciência da sua condição de perdição. E isso é um pré-requisito para que Deus haja na sua vida, porque onde não há arrependimento, não há conversão. Mas quando o Senhor toca no coração e o regenera, o primeiro sentimento de um coração regenerado é se voltar para Deus contrito, com o sentimento de que é um pecador e arrependido pelos seus pecados, suplicando misericórdia e perdão. Como também há aquele sentimento de muita tristeza, muita confusão. E agora, o que eu farei? Isso é o início do trabalhar divino na vida do pecador. Não é o desejo do rei que esse local permaneça em tal estado. Por mais de 1.600 anos, seus trabalhadores, sob a direção dos inspetores de Sua Majestade, têm vindo trabalhar nesse pedaço de chão. Sim, e para meu conhecimento, revelou Auxílio, pelo menos 20.000 carradas, sim, milhões de saudáveis lições foram aqui absolvidas. Aqueles que estão bem informados dizem que os melhores materiais têm sido empregados para tornar esse solo uma boa terra, mas ainda assim é o pântano da desconfiança. E, a despeito de tudo que se possa fazer por ele, continuará assim. Por quê? Porque a convicção do pecado, ela traz uma tristeza, um sofrimento, e também quando a pessoa se torna ciente da sua condição, há muitos medos e apreensões que surgem na alma e desencorajam essa pessoa. Então permanecerá assim esse sentimento na alma, no coração, até que verdadeiramente a pessoa ela
arrependida, ela seja então transformada e o Senhor faça a obra na sua vida. É verdade que, sob a orientação do legislador, foram colocadas pedras que facilitaram o deslocamento no meio do pântano, mas existem momentos em que esse lugar vomita sua sujeira, e dificilmente essas pedras podem ser vistas, ou se estão visíveis, os homens ficam confusos e passam por cima e ficam atolados apesar das pedras estarem lá. Mas, uma vez que eles alcançam o portão, o solo é bom. Então, no momento da desconfiança, o que fazer? No momento da dúvida, no momento do desespero, no momento do sofrimento, no momento do terror do pecado, o que fazer? Ir para os pés de Cristo, confiando nas suas promessas, confiando no seu perdão, confiando que Ele é justo e justificador daquele que tem fé nele, confiando que a sua obra é plena, perfeita, confiando que não eu, como pecador, tenho condições de sair do medo que sinto, do temor que sinto pelos meus pecados, mas que Cristo, meu justificador, me reconcilia com Deus, me leva diante do Pai e me traz a paz que esse mundo não conhece e que eu, como pecador perdido, ainda não conheço, mas que agora em Cristo eu receberei essa paz. A certa altura, em meu sonho, vi que Flexível retornara à sua casa. Seus vizinhos vieram visitá-lo. Alguns deles o chamaram de sábio por ter voltado, porque Flexível ele voltou. Ele estava ali com o cristão até o pântano, mas chegou no momento do pântano, da dúvida, da dificuldade, em que o coração estava dividido. Ele viu que a fé de cristão, a crença de cristão, a religião de cristão, trazia esses momentos de sofrimento que ele não esperava que tivesse, e ele resolve voltar atrás. E chegando na sua casa, alguns deles o chamaram de sábio por ter voltado, e outros o chamaram de louco por arriscar-se com o cristão. Então, outros zombaram por sua covardia, dizendo certamente, já que começou a aventura, não deveria ter voltado por causa de algumas dificuldades. E diziam, eu não teria feito isso, de modo que Flexível sentou-se retraidamente entre eles, mas eventualmente, quando recobrou confiança, todos mudaram e começaram a ridicularizar o pobre cristão pelas costas. E assim deixamos Flexível. Então, Flexível, juntamente com os demais da sua convivência, eles então agora começaram a escarnecer do caminho do cristão, do que o cristão estava decidido a fazer. E não é diferente na vida de todo aquele que é salvo. As pessoas elas não entendem, o homem natural não compreende as coisas espirituais. Ok? Enquanto caminhava sozinho, o cristão avistou ao longe um homem vindo em sua direção. Até que seus caminhos se cruzaram. O nome desse cavaleiro era Sábio Segundo Mundo, que vivia em prudência carnal, uma grande cidade localizada perto de onde o cristão tinha vindo. Então o cristão encontra esse homem, o Sábio Segundo Mundo. E nós podemos ver quem é o Sábio Segundo Mundo abrindo a nossa Bíblia. Se você tiver uma Bíblia aí, abra comigo e acompanhe. 1 Coríntios 18. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Até o verso 31. Olha só quem é o sábio segundo o mundo. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis, e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então, esse é o sábio segundo o mundo, aquele que tem a sua convicção pautada e firmada no conhecimento desse mundo. E para ele, a visão das Escrituras, ela pode ser contornada através da visão humana. Porém, a gente, biblicamente,
chega ao entendimento de que não é possível, conforme nós lemos aqui, o homem natural interpretar a vontade de Deus. Porque o homem natural, ele está naturalmente sob a influência da carne, do mundo e do inimigo. Ou seja, ele ainda está vivendo aquela vida de trevas e precisa que Deus ilumine a sua mente através da pregação do Evangelho para que ele entenda a verdade. Portanto, o homem natural não pode compreender as verdades espirituais. Esse tipo de homem, que tem o conhecimento do mundo, da filosofia do mundo, é quem cristão encontra agora. Portanto, esse homem conhecia cristão, pois muito se falara sobre sua saída da cidade da destruição. Não somente naquele lugar onde ele tinha vivido, mas nas cidades vizinhas. Assim, sábio segundo mundo chegou a algumas conclusões sobre ele. E as pessoas que não conhecem a verdade, normalmente tiram suas, entre aspas, conclusões sobre Cristo, sobre o Evangelho e sobre a fé do cristão. Elas tiram as suas conclusões. Após observá-lo, ele então chega a ele e observa a sua dificuldade no caminho, chegando até ele. Observa os seus suspiros, gemidos e vai até ele conversar. Isso é interessante, porque cristão ele continua a caminhada depois do pântano do desespero, rumo, né, onde o evangelista tinha apontado para ele chegar, que era aquela luz brilhante na montanha, que apontava para a porta que ele deveria entrar, onde seria guiado, auxiliado, instruído, e Auxílio sai de perto dele. E quando sai de perto dele o Auxílio, ele encontra esse homem. Então veja que na jornada sempre aparecerá pessoas sábias, entre aspas, segundo o mundo, para tentar fazer com que a fé do crente seja enfraquecida. A fé do cristão nas promessas de Deus, a fé do cristão na vida com Cristo, seja enfraquecida. Esse tipo de pessoa tentará colocar no coração, na mente do crente, que essa fé ela é muito difícil, essa caminhada é muito difícil, e ela tentará fazer com que o crente busque um caminho mais fácil, mostrando que a fé em Cristo, que a cruz que ele carrega, não vale a pena. Então, sabe, o segundo mundo fala para cristão: olá, meu bom amigo, para onde você vai com tamanho fardo? Era notável o fardo que cristão carregava nas costas, por causa do peso do pecado, a consciência que ele tinha do seu pecado. Como nós vimos, um princípio fundamental para que sejamos salvos é termos a consciência de nossos pecados. Cristão realmente é um fardo muito grande, um peso que nenhuma criatura jamais carregou. E já que me perguntou onde estou indo, respondo-lhe que vou até aquela portinhola estreita, pois me disseram que lá poderei descarregar meu pesado fardo. Sabe, o segundo mundo responde: você tem esposa e filhos? Cristão, sim, mas esse fardo me sobrecarrega a ponto de não poder apreciá-los como antes. É como se não existissem. Sabe, o segundo mundo, você me dará atenção se lhe der um conselho? Então, o cristão ele fala: olha, no momento esse fardo não permite nem que eu consiga conviver de uma forma melhor com a minha família. Por quê? Porque primeiro eu preciso buscar o Senhor para que eu seja livre do fardo. Eu preciso me dedicar ao Senhor. Eu preciso de um tempo em que eu realmente o Senhor trabalhe na minha vida. Então ele se dedica totalmente à busca a Deus. Mas o sábio segundo mundo tem um caminho diferente para ele. Você me dá atenção, diz o sábio segundo mundo, e aqui está o perigo. Nós darmos ouvidos para a voz que vem do mundo, desse presente século, e não darmos ouvidos para as escrituras sagradas, a palavra de Deus. Não darmos ouvidos para a pregação do Evangelho. Esse é o perigo. Sabe, o segundo mundo diz: gostaria de sugerir a você que abandone esse fardo imediatamente, pois enquanto não o fizer, sua mente não ficará em paz e não poderá desfrutar dos benefícios das bênçãos que Deus tem derramado sobre você. Então, olha só que interessante. O sábio segundo mundo sugere que ele tenha esse fardo amenizado. O sábio segundo mundo sugere que cristão retire esse fardo das costas. Então, o mundo ele tem um jeito para que nós retiremos o fardo de nossas costas, ok? Não usando o caminho de Cristo. É isso que estou procurando, diz cristão, livrar-me desse pesado fardo, mas não consigo me livrar dele, e não existe nenhum homem em nosso país que possa tirá-lo dos meus ombros.
Portanto, como lhe disse, estou nessa jornada para me livrar desse fardo. Então, lá no país da destruição, não tem ninguém que possa tirar esse fardo dos ombros do cristão. Porque as pessoas estão em trevas. Há alguém nesse mundo, eu pergunto, que pode tirar o fardo do pecado de sobre os ombros dos homens? Negativo. Não há religião, não há formas, não há usos, não há costumes, não há maneiras que possam tirar e livrar o homem do fardo do pecado. Somente através de Cristo. Jesus Cristo é o único que pode tirar o fardo do pecado de sobre os nossos ombros. Quem lhe disse, diz o sábio segundo mundo, que seguir esse caminho que você está seguindo o ajudará a livrar desse fardo? Então, olha o que sábio segundo mundo ele insinua. Ele insinua que o caminho que o cristão está trilhando, o caminho da salvação, o caminho da porta estreita, que vai levá-lo à porta estreita, esse caminho não vai tirar o fardo. Veja a insinuação dele. Olha, esse caminho que você está, a igreja que você frequenta, a Bíblia que você lê, a forma que você serve a Deus, ela não vai tirar o fardo de você. Cristão, um homem que me pareceu muito nobre e honrado, seu nome é Evangelista, ele me disse que seguindo esse caminho, seguindo a Cristo, seguindo dessa forma, esse fardo sairá de minhas costas. Sabe, o segundo mundo responde, ele foi um péssimo conselheiro. Não há caminho mais perigoso e acidentado do mundo do que esse, que ele lhe indicou. E você descobrirá isso se seguir o seu conselho. Agora é o seguinte, o homem mundano, conforme sabe o segundo mundo, ele não compreende o evangelho. E ele não aprecia, ele não gosta daqueles que disseminam a mensagem do evangelho. Então, o homem sábio, segundo mundo, ele vai atacar o evangelho de frente. Ele vai criar apologia contra o evangelho. Ele vai tentar minar a verdade do evangelho. Se ele não conseguir fazer com que as pessoas deixem de ouvir a mensagem do evangelho, então ele se incute como um lobo vestido de ovelha e entrega outro tipo de mensagem. Não a mensagem genuína do evangelho, mas outro tipo de mensagem para fazer com que também as pessoas não conheçam a verdade do evangelho. E normalmente esse tipo de pessoa, ele vai falar sobre Deus, mas ele nunca vai mostrar o caminho da salvação em Cristo. Preste atenção nisso. Na verdade, diz sábio segundo mundo, você já deve ter encontrado, pois vejo que você está com as manchas do pântano da desconfiança. Foi um péssimo conselheiro evangelista. Você encontrou as dificuldades no caminho. Não há caminho mais perigoso e acidentado do que esse que ele lhe indicou. E você está descobrindo isso porque você tem as manchas já do pântano da desconfiança. Aquele pântano é apenas o princípio dos males para aqueles que vão por esse caminho. Ouça-me, eu sou mais velho que você. Provavelmente você encontrará cansaço, dor, fome, perigo, nudez, espada, leões, dragões, trevas, numa só palavra, a morte. Essas coisas foram confirmadas por muitos testemunhos. Então, por que confiar sua vida despreocupadamente nas palavras de um completo estranho? Então, ele desacredita completamente a mensagem do evangelista. Ele desacredita completamente a mensagem do evangelho, mostrando, olha, esse caminho aí vai ser só dificuldade. Cristão, por que, Senhor, esse fardo sobre minhas costas é muito mais terrível para mim do que todos os males que você mencionou? Não me importo em sofrer essas coisas, se no fim libertar-me desse fardo. Então, o cristão, ele tem a consciência do seu pecado e ele não está enxergando as dificuldades no caminho. Ele só quer se livrar do fardo do pecado. Sabe o segundo mundo, para começar, de que maneira você adquiriu esse fardo? Então, cristão, pela leitura do livro que tenho em mãos. Olha só, como que o cristão conseguiu o fardo? Lendo a Bíblia Sagrada. E olha a pergunta do sábio, segundo mundo. Como você adquiriu esse fardo? E aí olha o que o sábio segundo mundo responde para ele. Ah, bem que eu imaginei que foi lendo demais esse livro aí que veio esse fardo nas tuas costas. Aconteceu com você o que acontece com homens fracos. Olha só. Que, comprometendo-se com coisas inatingíveis para eles, repetidamente se confundem. Então, o sábio segundo mundo ele sugere que o desejo de ler e entender a Bíblia é uma evidência de orgulho. Isso, naturalmente, era a atitude daqueles que julgavam Bunyan quando ele tentou pregar ilegalmente. Eles não podiam compreender como um funileiro inexperiente poderia entender a Bíblia e pregá-lo para os outros. Então, olha só, ele sugere que ele está confuso por ler a Bíblia. Ele sugere também que ele não pode entender a Bíblia. Agora, veja só, Deus, ao
ao leitor cristão, ou também a John Bunyan, ou qualquer um cristão, a qualquer pessoa, Deus, a qualquer pessoa começar a ler a Bíblia, Deus, como nós vimos, ele pode se revelar. Ele pode convencer essa pessoa dos seus pecados. Quando essa pessoa começar a ler os evangelhos, Deus, ele poderosamente pode revelar Cristo a essa pessoa. E era essa forma que, no tempo pré-reforma, era tratada as Escrituras. As pessoas comuns, o povo em geral, não podia ter um exemplar da Bíblia nos países da Europa. Somente aqueles clérigos da igreja oficial católica poderiam usar as Escrituras, e era em latim, para que o povo não entendesse na sua língua. Então, sempre a ignorância levará à perdição. Sempre, quando nós evitarmos a leitura e a meditação nas Escrituras, nós iremos pelo caminho errado. A leitura e a meditação nas Escrituras que nos levarão à verdade. Ouvir a mensagem exposta, explicada e aplicada, a mensagem bíblica que nos levará à verdade. E aí ele diz, olha, tal confusão não apenas enerva os homens como enervou você, ou seja, ficar querendo entender o que não é para você entender, mas os envia para caminhos desesperados à procura do que nem eles sabem. Cristão responde, mas eu sei o que procuro, aliviar-me desse fardo. Sabe o segundo mundo, mas por que procura alívio nesse caminho perigoso? Desde que tenha paciência para me ouvir, posso direcioná-lo ao que deseja, sem os perigos desse caminho, pelo qual você está seguindo. Sim, a solução está ao alcance e não envolve tais perigos. Em vez disso, você encontrará muita segurança, amizade e satisfação. E o que é isso? Isso é a mensagem fácil. A fácil mensagem que o sábio do mundo traz para massagear o ego. O evangelho fácil, o evangelho coach, da prosperidade, das bênçãos, das promessas, das vitórias, o evangelho que não fala sobre o pecado, o evangelho que não fala sobre o inferno, sobre a perdição, o evangelho que não fala sobre a atual situação da humanidade perdida nos seus pecados, o evangelho e a pregação que não confronta ninguém. Então, o cristão diz, eu imploro, conte-me esse segredo, olha, eu preciso disso então. Se é tão fácil assim, me explica como é que eu faço. Sabe o segundo mundo, preste atenção. Naquela aldeia próxima, chamada Moralidade, existe um homem sensato e honrado, seu nome é Legalidade. Qual é o nome da aldeia? Moralidade. Ou seja, qual é o caminho fácil do sábio segundo mundo? Não. Uma vida moral, uma vida ilibada, justiça própria. E o homem que se chama Legalidade, olha, o legalismo. Tem algumas regras aqui que você praticando, você está bem. Você está bem com Deus, você está sem o fardo e vai dar tudo certo. Veja só. Ele tem a habilidade de ajudar os homens a livrar-se de fardos como o seu. Pelo que sei, ele tem feito muita coisa boa nesse sentido e tem habilidade para curar aqueles que estão de alguma forma perturbados com os seus fardos. Você pode procurá-lo e pedir sua ajuda. A casa dele não está muito distante daqui. E se ele não estiver em casa, seu jovem e atraente filho Civilidade poderá ajudá-lo tão bem quanto o seu experiente pai. Então, esse é o caminho que moralidade traz, que sabe o segundo mundo traz para ele. Em moralidade, você sentirá alívio do seu fardo. E se você não quiser voltar para sua antiga habitação, ou que na verdade eu não gostaria que voltasse, poderá buscar sua esposa e filhos para juntar-se a você nessa vila, onde há casas disponíveis e preços razoáveis. Tudo o que precisa para ter uma vida feliz será providenciado lá, e você viverá entre vizinhos honestos. Cristão ficou paralisado por um momento, mas logo concluiu que se esse cavaleiro dizia a verdade, seria sábio dar ouvidos ao seu conselho. Agora é o seguinte, não existe preço que pague a moralidade mundana, mas conformidade externas às leis não transforma o coração. Então, qual é a situação? A situação é o seguinte, é lindo cumprir leis que levam à moralidade, à civilidade, não roubar, não matar, não furtar, não adulterar, fazer o bem, praticar boas obras, não cobiçar, ser um bom cidadão, isso é tudo moralmente maravilhoso. Só que isso também faziam os fariseus. O jovem rico fazia isso desde
da sua tenra infância e juventude, mas isso não transforma, o interior. Isso não transforma o coração do homem. A única coisa que pode transformar o coração do homem é a regeneração que Deus opera na vida dele por seu poder, graça, favor, concedendo-lhe fé em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador e fazendo com que ele reconheça que é um pecador miserável e se arrependa de seus pecados, crendo que nenhuma prática moral pode lhe reconciliar com Deus, mas somente a justiça de Deus imputada nele através da fé em Cristo. A justiça que vem pela fé em Cristo, somente a justiça que Cristo conquistou por ele, por mim, por você, na cruz do Calvário. Isso que leva o homem a realmente uma transformação. Agora, só praticar boas coisas e leis não podem transformar o homem. Então, sabe, o segundo mundo lhe explica isso, e cristão, Senhor, então qual o caminho para a casa desse homem honesto, que vai me ensinar as leis? E o sábio segundo mundo diz, olha, tu tá vendo aquela montanha lá em cima, lá? Cristão, sim, estou vendo claramente. Sábio segundo mundo passa, aquela montanha, a primeira casa que encontrar é a dele. Cristão desviou-se do caminho que ele estava, o caminho certo. Ele se desviou do caminho em direção à casa de legalidade à procura de ajuda. Mas ao aproximar-se da montanha, achou-a tão alta e íngreme que ficou com medo de seguir adiante a ela e despencar, porque a montanha era muito íngreme, e ficou também com medo que a montanha viesse sobre a sua cabeça. Ficou ali parado sem saber o que fazer. Além do mais, o fardo lhe parecia mais pesado do que antes. Por quê? Porque praticando usos, costumes e leis de homens, o fardo do pecado não vai embora. Ao contrário, a pessoa fica num jugo de homens, jugo de uma religiosidade. E a pessoa sofre ainda mais, a alma da pessoa sofre ainda mais. De repente, raios de fogo surgiram da montanha e cristão ficou com medo de se queimar. O fardo do cristão tornou-se mais pesado, porque a lei não remove o pecado, só torna pior nosso sentimento de culpa. E ele ficou com muito medo do que estava acontecendo ali. E a falsa religiosidade, ela leva a pessoa ao medo. E a pessoa ela começa até a criar sacrifícios, fazer sacrifícios. E existem N exemplos. Olha, tem culto de segunda a segunda. Vem de segunda a segunda no culto. Tem o propósito das 7 semanas. Faça o propósito das 7 semanas. Olha, aqui você tem que usar tal e tal vestimenta especial. Use essa tal e tal vestimenta especial. Olha, aqui você tem que comprar tal coisa ungida e você vai receber a tua vitória. Olha, siga tal e tal caminho, tal e tal forma, se submeta a esse tipo de liderança, a esse tipo de homem, escute o que ele fala, as palavras dele são as palavras corretas. Ele é o intercessor diante de Deus para você, olhe somente para ele, e assim por diante. Nós poderíamos citar durante muito tempo o que é a religiosidade humana, buscando se auto-justificar perante Deus e criar mecanismos para aliviar o seu fardo de pecado. Até chegar o ponto que a consciência da pessoa fica cauterizada e a pessoa acha que tudo aquilo que ela faz é justo diante de Deus. E também, daqui a pouco, ela acha que Deus está devendo para ela mesmo. Deus, está me devendo porque tanta coisa que eu faço para Deus que ele está me devendo. Agora veja, cristão, ele não conseguiu chegar e atravessar a montanha da lei, da legalidade, e chegar na cidade da moralidade. Por quê? Porque Deus, pela sua graça, não permite que o verdadeiro cristão seja enganado. Se você se sente oprimido como crente, em uma situação de religiosidade, que você é levado a praticar coisas que na sua consciência não é agradável a Deus, mas são coisas de homens, isso é um sinal que o Espírito Santo, pela graça, está lhe mostrando que isso não vai te justificar perante Deus. E foi o que aconteceu com o cristão. Ele começou a se dar de conta, olha, esse caminho aqui está me levando a mais medo, a mais sofrimento, a mais temor. Ele começou a suar e tremer de medo. Quando os cristãos aos homens carnais ouvidos dão, saem do seu caminho e alto preço pagarão. O sábio segundo mundo pode apenas mostrar ao santo caminho da escravidão e consternação. Então, ele era um homem carnal e
seguia a velha natureza do pecado. Ele pensava como um homem comum e não como um cristão. E ele estava levando o cristão à escravidão. Mas cristão, despertado pela graça, não conseguiu. Não conseguiu chegar. Não conseguiu atravessar. Cristão começou a arrepender-se por ter aceitado o conselho de sábio segundo o mundo. Nesse momento, viu o evangelista vir à sua direção. E aqui eu vou encerrar o vídeo. Ok? Vou encerrar esse vídeo aqui com o encontro de novo de evangelista com o cristão. Para não ficar muito longo, né? Então nós vimos aqui a caminhada de cristão após a saída do pântano do desespero. E nós vimos que ele se encontrou logo adiante com esse homem chamado Sábio Segundo o Mundo e foi tentar seguir os ensinamentos dele e também se deu mal. Mas graças a Deus que Deus tinha um plano na vida dele, de salvação. Graças a Deus que ele tem um plano na nossa vida. E Deus, ele não nos deixa ficar no engano, ok? Então Deus abençoe a sua vida com esse vídeo. Peço que você curta, compartilhe, comente. E também se inscreva lá no YouTube, no canal Refletindo a Mente de Cristo. Sempre estou postando coisas novas. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Um abraço e tchau.